Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Vivendo a Vida Iluminada. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: esquecemos que as questões da vida estão em nossa consciência e que dentro de nós mesmos está o poder e o domínio. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre as questões da vida. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre quais são as questões fundamentais da vida? Ô Gilson, essa questão das questões fundamentais da vida, repare, são inúmeras. Note que a expressão questão é sinônimo de problema. E se tem algo presente no ser humano, nesta condição em que nós nos encontramos, dentro desse contexto de humanidade, se tem algo que não nos falta, são problemas. Nós temos problemas e temos inúmeros problemas. Agora, nós temos algumas questões que são muito básicas, questões não resolvidas, e que estão presentes sustentando diversas outras questões. A verdade, Gilson, sobre os problemas é que todos os problemas eles estão interrelacionados. Eles se relacionam. A compreensão de um problema implica na compreensão de diversos outros problemas interligados àquele. Agora, se tem algo que é muito básico em todos os problemas, para todos os problemas do ser humano, é a base de todos esses problemas. E a base de todos esses problemas é esse elemento presente em todos eles. E que elemento é esse? É o elemento do eu. Esse sentido do eu é o elemento presente. Esse elemento, que é o elemento eu, é o elemento presente em todos os problemas. Esse mover, sentir, pensar e agir desta ego-identidade é a base para todos os problemas. Uma vez que tomemos ciência disso e nos libertemos disso nesta vida, nós temos o fim desta psicológica condição de identidade separada da vida, do outro, do mundo, da existência e de Deus. Qual é a natureza do eu? Esse é o primeiro básico problema que nós temos. O primeiro básico problema que temos é: quem sou eu? Qual é a verdade sobre este eu? Quem é você? Nós nos vemos na vida como sendo alguém separado da vida, alguém que carrega pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, percepções. São pensamentos externos a nós mesmos, sentimentos fora de nós mesmos, emoções separadas daquilo que nós somos. Veja, a ideia central, nesse sentido de ser alguém, é que tem alguém presente sentindo, pensando, agindo, se movendo na vida, se movendo no mundo. Então, esse elemento básico que é o eu, esse mim, esse sentido de pessoa, ele se vê separado. Então, a sensação que você tem é de que você existe como alguém,
como alguém pensando, como alguém falando, como alguém agindo, como alguém emocionado, como alguém triste, alegre, com raiva, com medo. Veja, a base para todos os nossos problemas consiste na ideia de alguém presente, tendo problemas. Então, tem esse alguém com os seus problemas. Tem esse alguém com essas suas questões fundamentais. Veja, a vida nela mesma, ela como ela é, não é o problema. Mas a ideia de ter alguém na vida nos dá a sensação de alguém que tem que resolver situações na vida. Veja, não há problema em si lá, nela, lá, na vida lá. Nela mesma, em si mesma, não há problema. Então, o problema não é na vida, o problema é desse elemento na vida. Esse elemento é o eu. Assim, a pergunta é: quem sou eu? A compreensão da verdade deste eu irá nos mostrar que é exatamente nesse sentido de separação que está presente nesta dualidade a condição psicológica de sofrimento. É aqui que está a questão básica, o problema básico. A realização da verdade sobre você é o fim da ilusão desse você, como você se vê nesse contexto de ser alguém em dualidade. Alguém pensando, alguém sentindo, alguém agindo, alguém falando. É isso que estamos com você aqui investigando. Qual é a verdade deste eu? O interessante é que a visão desta verdade do eu lhe dá a visão da realidade de Deus. E aí fica claro que esse eu, ele consiste de problemas, porque ele se vê como uma entidade presente em dualidade, em separação do que sente, pensa e assim por diante. Mas a grande verdade é que esse sentido do eu é uma fraude, é uma ilusão. A única realidade na vida é a vida. E nesta vida não há problemas. A realização da verdade sobre você é a visão da vida como ela é, sem esse elemento presente, sem esse elemento que é o eu, que é o ego. É isso que estamos juntos vendo aqui com você. O florescer de sua natureza real é o florescer de Deus, que é a ciência da vida, sem problemas. Porque é a presença da vida sem o ego, é a presença da vida sem o eu. As pessoas querem se livrar de problemas, mas elas não compreendem que a pessoa, como ela se vê, como ela sente ser, é o elemento básico que sustenta esses estados de sofrimento, de contradição, de conflito, de dilemas, de problemas. Sem o sentido do eu, não há medo, não há ódio, não há angústia, não há depressão, não há ansiedade, não há raiva, não há preocupação. Sem o sentido do eu, não existe esse passado, essa ideia de presente, essa ideia de futuro. Sem o sentido do eu, não existe essa noção de estar vivo,
perdendo coisas ou passivo para morrer a qualquer momento por um acidente, velhice ou doença. É sempre o sentido do eu, do ego, o elemento presente, que sustenta a condição psicológica de desordem, de confusão, de conflito, de problema. O que é o despertar desse seu estado natural, que é a verdade deste ser, que é a natureza de Deus? É o fim para essa ilusão desse eu, desse sentido de pessoa. Portanto, esse é o fim para os problemas. Alguns chamam isso de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. Você nasceu para realizar Deus, para assumir a verdade do seu ser. E não há problema aí. Tem somente a vida como ela é. Tem somente a vida como ela acontece. Mas como ela acontece, sem esse elemento que se vê separado dela, sempre tentando impor a ela alguma coisa, esperando, desejando ou procurando dela algo que é o ego, não há problema. E é isso que estamos vendo aqui com você. Lhe mostrando que sim, é possível nesta vida a ciência da própria vida, sem o sentido do eu, sem o sentido do ego. Esta é a realização do seu ser. Então temos o fim para essas questões fundamentais da vida. Porque é só nesta vida particular do eu que existem essas questões. Não é na vida como ela é, mas é na vida como ela é para esse eu, que está nesse movimento do vir a ser, do querer ser, do tentar se livrar, carregado naturalmente de medos, desejos e tudo mais. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. Ela faz o seguinte comentário e pergunta: a Mercedes. Eu passei anos aprendendo. Como trabalhar esse ego? Sim, todo o nosso esforço, Gilson, todo esse nosso fazer, ou todas essas nossas práticas, assim chamadas espirituais, veja, giram em torno de um centro. Esse centro é o próprio eu, é o próprio ego. Então nós passamos muito tempo das nossas vidas ocupados em tentar mudar, alterar, modificar, fazer algo com esse eu. E sim, com o tempo, nós conseguimos algumas mudanças para esse eu. Ele abandona algumas coisas e ele adquire outras coisas. Antes desta assim chamada vida da espiritualidade, você vivia na mundanidade, nos vícios e nas coisas erradas. Hoje, na espiritualidade, você abandonou os vícios, adquiriu algumas virtudes. Veja, virtudes adquiridas são virtudes conquistadas. Não é a beleza da natural virtude divina. Essa é a virtude que se alcança. A virtude alcançada é aquela que é alcançada para ocupar o lugar dos antigos vícios. Então, hoje, na espiritualidade, em razão de um certo trabalho que as pessoas fazem nessa espiritualidade, elas abandonam seus antigos vícios, alcançam as suas virtudes, melhoram como pessoas. Elas sabem até fazer citações de livros sagrados,
e elas vivem essa assim chamada vida religiosa, da prática da religião. Veja, nós temos colocado aqui para vocês que a real vida religiosa não é de prática de religiosidade, e sim de ciência da ausência desse movimento egocêntrico na vida. Sua vida divina é a vida livre do ego. Essa é a real vida religiosa. Não é a vida de alguém religioso. É a vida divina, é a vida do seu ser. Mas sem a ciência desta real vida divina, tudo que temos feito ou fizemos até ontem foi nos envolvermos com todo tipo de prática da espiritualidade. Então, essas práticas espirituais, essas citações de livros sagrados, essas leituras, inúmeras leituras que fizemos, inúmeras palestras que ouvimos, tudo isso deu ao sentido do eu uma melhora. Então, como pessoas, podemos melhorar, mas continuamos ainda presos ao sentido de separação. Aqui estamos com você, lhe mostrando que, na vida, a ciência de Deus é a ausência do eu. Isso requer um trabalho em si mesmo, para o fim desta continuidade do ego. Então, essa é uma nova forma de aproximação de si mesmo. Quando aprendemos a estudar a nós mesmos. E esse estudar é observar o movimento do eu, sem interferir com ele. Descobrir como trazer para esse momento esta atenção de ciência do movimento do eu. Então, nos aproximamos do autoconhecimento. E com essa base do autoconhecimento, que requer esta atenção sobre as nossas reações, nós temos um verdadeiro trabalho nesta direção. Veja, não se trata desse desenvolvimento do eu, dessa evolução do eu, desse crescimento do eu, dessa espiritualização do eu. Se trata, sim, desta visão da realidade, de que esse sentido de separação, de que esse sentido isolacionista de uma identidade que se vê separada do outro, separada da vida, separada de Deus, não é outra coisa a não ser um conjunto de crenças, opiniões, avaliações, julgamentos, impulsos de controle, toda essa noção de futuro para alcançar coisas ou para se livrar de coisas, de um passado do qual temos que nos livrar, sendo alguém nesta ação, sendo alguém nesse fazer. Tudo isso faz parte desse movimento equivocado, que é o movimento do ego, que é o movimento do eu. O que nós estamos juntos aqui percebendo, explorando, investigando, é por isso que nós temos inúmeros vídeos no canal. Nós estamos olhando com você, tomando ciência com você, não desta realidade divina, mas desta ilusão, desse sentido do eu presente. A visão desse sentido do eu presente, desta ilusão, é o fim para essa ilusão. Veja, nós não nos aproximamos desta visão divina sem antes liberarmos essa ilusão, que é a ilusão do eu.
A verdade desta revelação de Deus consiste no descarte dessa ilusão do eu. Esse descarte acontece naturalmente. Veja, não é uma ação positiva do próprio eu para descartar a si mesmo. Isso ele não faz. Aqui é a presença desta atenção sobre essas reações, sobre todo esse movimento do eu. Então, a própria atenção sobre essas reações. Nela, temos a presença de uma ação divina para o fim desta continuidade do ego. Esse é o surgimento desta inteligência divina, desta sabedoria divina, desta revelação da verdade. Assim nós nos colocamos numa posição nova, na razão em que tomamos ciência desta psicológica condição, pelo autoconhecimento. Então a base é o autoconhecimento. Assim, esse olhar para tudo que se passa conosco nesse instante, trazendo atenção para esse momento, isso nos coloca em uma nova condição de aproximação desta ciência de revelação divina, que é a presença da meditação. Sem isso, nós apenas continuamos ainda cultivando, através de práticas, leituras, exercícios assim chamados espirituais, ainda esse sentido do eu, ainda esse sentido do ego. Podemos romper com isso? A resposta é sim, tendo ciência de como realizar esse trabalho nesta vida, de como ter uma aproximação de si mesmo, como ter um olhar direto para tudo que se passa com você nesse instante, nesse momento. Mestre, nós temos outra pergunta de um outro inscrito aqui no canal. O Joel faz o seguinte comentário e pergunta: Olá, Gualberto. Se o problema não está na mente, e sim na minha identificação com ela, o que devo entender sobre o morrer para ela, para esta identificação, sendo que a minha atenção ainda é classificada como ioiô, vai e vem? Ô Gilson, repare, aqui nos deparamos com uma situação, segundo essa colocação. Aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Repare, como é que você pode separar essa mente desta identificação com ela? Veja, a ideia de que o problema não está na mente, mas na identificação com ela, a pergunta que eu lhe faço é: quem é você nessa identificação? E o que é essa mente da qual você fala? Ô Gilson, aqui, para o menino que fez aqui a pergunta, se faz necessário uma profunda investigação desse assunto. Porque há aqui claramente uma confusão. Ele está criando uma ilusória separação entre a mente dele e ele. Veja, a presença dele é a presença da mente. Essa identificação é a presença da própria mente na identificação. É muito confuso, Gilson, a nossa aproximação desses assuntos, porque psicologicamente nós vivemos fazendo divisões, criando cisões, criando separações, em razão desse modelo de pensamento que trazemos. Nós amamos fazer separações, amamos fazer divisões. Nós acreditamos
que, fazendo divisões, nós vamos encontrar respostas. Esse é o ponto. Nós vamos encontrar soluções. E aqui a solução, segundo o menino aqui da pergunta, é se desidentificar da mente. Mas o que é a mente? Senão essa própria identificação. Aqui, Gilson, para piorar a situação, nós nos deparamos com a dificuldade da fala, com a dificuldade da linguagem, com a dificuldade das palavras. E sim, nós precisamos ir além dessas falas, dessas palavras, dessa própria linguagem. Nós precisamos tomar ciência daquilo que somos, e o que nós somos é o que está aqui se revelando. Então, a expressão identificado ou desidentificado ainda é uma expressão muito confusa para a maioria de nós. Expressões como mente, não mente, expressões como as que eu mesmo uso dentro desse canal e nessas falas, nós precisamos ir além dessas expressões para compreender para onde estamos apontando. Aqui estamos apenas dizendo para você que o fim para esta continuidade do eu reside nesse olhar para estas reações. Apenas olhar. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção, uma sensação. E você olha. Então nós temos uma aproximação real da verdade sobre nós mesmos. Quando há esse olhar para as reações que surgem nesse instante. Esse observar, esse perceber, esse estar cônscio de si mesmo, sem se confundir, sem reagir, sem esse gostar ou não gostar. Apenas tomando ciência dessas reações. Se isso ocorre, nós temos uma nova qualidade de ação presente. Nós temos o fim neste momento para esse elemento que vem do passado, que julga, avalia, gosta, não gosta. Então, nesse instante, temos o fim para esta dualidade, para esta separação. Nesse direto, observar. Então, sim, nós temos o fim da mente, desta mente egóica, desta mente dualista, desta mente separatista, para a presença da realidade divina. No pensamento, no sentimento, na emoção, uma vez que não haja essa ciência desse observar, sem se confundir com isso, o que está presente é ainda esta identidade, é ainda esta confusão, é ainda esta desordem, que é esse sentido do eu, que é esse sentido do ego. Mas uma vez que você descubra o que é olhar, observar, assim como escutar, perceber, sem se envolver com o que surge, sem julgar, comparar, aceitar, rejeitar. Uma vez que isso está presente, assim estamos nos aproximando desta nova ciência, que é a ciência do autoconhecimento, da autoconstatação, da autodescoberta. Então, a mente se aquieta, o cérebro silencia, em razão deste observar, desse perceber, desse constatar.
Veja, Gilson, é assim que nos aproximamos de nós mesmos. Nesse instante, nesse momento. Então, é isso que estamos propondo aqui para você. Um trabalho direto nesta direção. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final, eu quero deixar aqui um convite para participar dos encontros satsangs, que são os encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros no formato online de final de semana, existem também encontros presenciais, inclusive retiros. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque a gente faz perguntas diretamente para o mestre, e segundo, e principalmente, é porque nesses encontros o mestre compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio do mestre, nessa presença do mestre. E isso nos ajuda demais nessa autoinvestigação, nesse conhecer a si mesmo. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mestre, gratidão por mais esse videocast. Na Índia eles têm uma expressão, eles chamam de Jivamukta, aquele que realizou isso em vida, que está vivendo em seu natural estado de ser, nesta união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, eu tenho chamado de consciência.